Estão animados hoje, gente? Hoje é um dia de animação, é um dia de reflexão, mas é um dia também onde nós venhamos avivarmos a nossa fé, porque é o dia que nós celebramos a nossa redenção, a nossa salvação, o nosso resgate em Cristo Jesus. Isaías no capítulo 35, quantos encontraram? Diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Isso aí. Isaías capítulo 35, vamos lermos a partir do versículo 1. Glória a Deus. Diz assim. Deixa eu tomar uma água aqui. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa, e romperá em flores e mostrará grande regozijo, e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, e digam aos desanimados de coração: sejam fortes e não temam. Aleluias. Novamente, versículo 1 vai dizer assim: o deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa, e romperá em flores e mostrará grande regozijo e cantará alegria de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Sarão. Verão ambos a glória de Deus, o do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Por isso, fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos, e digam aos os joelhos vacilantes, e digam aos desanimados de coração: sejam fortes e não temam. Curve sua cabeça só por um minuto. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Eu peço, Senhor, neste momento em que tu venhas falar comigo, que tu venhas falar, ó Pai, sobre cada coração que aqui está presente. Eu preciso da tua voz. Eu preciso, ó Deus, que tu esteja comigo, Senhor, nesta noite. Como tenho pedido, ó Pai, todos os dias, esteja comigo. Esteja com a tua igreja, esteja com o teu povo, e que o teu nome seja glorificado nessa noite. É a oração que eu faço a ti nessa hora, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Esse texto que nós lemos nessa noite, ele é um texto, uma profecia de Isaías, aonde ele fala à nação de Israel um tempo em que eles viveriam de prosperidade, um tempo em que eles viveriam de restauração, mas para que eles pudessem viver esse tempo de frutificar, de florescer, eles teriam que apenas fazer duas coisas. Primeiro, fortalecer as mãos cansadas e manter os seus joelhos firmes, não deixar que os seus joelhos fiquem vacilantes, porque se eles fortalecessem as mãos cansadas uns dos outros e tivessem com os seus joelhos firmes em terra, orando e buscando a Deus, eles desfrutariam da promessa que Isaías profetizou aqui nos primeiros versículos no qual eu li. E eu queria falar nessa noite sobre isso, sobre fortalecer as mãos cansadas e fortalecer e firmar os nossos joelhos. Porque se nós fortalecermos as nossas mãos uns dos outros e tivermos com os nossos joelhos firmes, nós vamos desfrutarmos daquilo que o Senhor tem para nós. Você vai desfrutar daquilo que o Senhor tem para você.
não há nada mais reconfortante nessa vida do que o nosso lar, ou confortante do que a nossa casa. Quando você sai para trabalhar de manhã, e você passa o dia trabalhando, você tem aquela, não diria expectativa, mas você, ao final do dia, você tem um lugar onde você encontra paz e descanso, que é a sua casa. Não há não há no mundo lugar melhor do que você estar na sua casa, do que você descansar no seu lar. Mesmo quando você sai de viagem, de férias, quando você tira férias, você desfruta de momentos maravilhosos, aonde você tem muito entretenimento, aonde você se diverte com a sua família, aonde você se alegra, meu irmão, mas você sempre tem um lugar para você voltar, que é para o seu lar. E este lugar é um lugar de paz, sabe? É um lugar em que você sempre anseia em voltar, porque você sabe que lá é o seu cantinho, irmão. Então, por mais que nós passeamos, fomos para vários lugares, geralmente é no nosso lar, geralmente é ali em que nós encontramos descanso para a nossa vida, na nossa casa, sabe? E quando eu pego e trago esse conceito para o mundo espiritual, para a nossa vida espiritual, levo para um nível espiritual, eu entendo por que nós vivemos neste mundo com tanta inquietação nessa terra. Eu entendo por que nós vivemos nessa terra sobre, uma ansiedade que é impossível às vezes nós sanarmos nos dias que nós vivemos. Só há uma resposta para isso: nós não somos daqui, nós somos. Por isso que nós vivemos a inquietação, muitas vezes não temos paz, de aflições, conforme foi falado aqui, porque assim como nós, como seres humanos, temos alegria quando voltamos para o nosso lar, para os nossos aposentos, nós não somos aqui, nós temos uma casa, uma morada que é celestial. Portanto, nós estando longe dessa casa, há sobre nós essa aflição, que nós só vamos encontrarmos essa paz, essa quietação, quando nós voltarmos da onde nós viemos, sabe? Quando nós voltarmos novamente para casa, nós viveremos em uma plena alegria, em uma plena paz. E quando eu falo casa, eu não falo em um lugar, mas eu falo uma pessoa. Ele é a nossa casa, Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso lar. Eu estou falando isso para exemplificar para você que na história de Israel, nesse texto que nós lemos, aparentemente ele vai falar de uma forma mas quando você conhece a história de Israel, a história do povo de Israel, ele nos mostra como é viver sem um verdadeiro lar. Quando você olha para a história daquela nação, você entende, você se colocando no lugar, você vai entender como é você viver sem ter uma casa, sabe? Porque Israel viveu muito tempo no Egito, aproximadamente 400 anos eles viveram em uma outra pátria, eles viveram em um país estrangeiro. Não só viveram em um país estrangeiro, mas eles não viveram como residentes naquele lugar, mas eles viveram naquele lugar como escravos. E durante todo esse tempo, vivendo na escravidão, eles talvez não se sentiam em casa, sem um descanso, sem um momento de paz e alegria, porque eles estavam subjugados pela nação do Egito. Até que Deus usa Moisés, e Moisés liberta aquele povo por intermédio da vontade de Deus. E quando aquele povo ele sai do Egito, eles começam então a transitar no deserto. E para o deserto começa uma outra etapa em que eles não têm uma residência fixa, porque dia após dia eles tinham que levantar acampamento e estar sempre em movimento. Então eles não tinham lar. 400 anos aproximadamente aquela nação não tinha uma casa, e quando eles percorrem para o deserto, 40 anos, eles não tinham lugar para repousar a sua cabeça em paz, em alegria, porque era guerras constantes, era muita movimentação, eles saíam de tempos em tempos, eles precisavam se deslocarem para outros lugares. E a gente fica pensando, poxa, aquela nação parece que não teve paz, no deserto, de lugar em lugar, até que eles pudessem entrar em um lar que Deus havia prometido a eles, a tão sonhada terra prometida, que era uma promessa de Deus para aquele povo. E quando eles chegam naquela nação, naquela região aonde Deus tinha dado a eles, eles começam a fazer a moradia lá. Eles moram, começam a fazer moradia, e à medida em que eles vão vivendo, Deus vai levantando juízes para administrar aquele povo. À medida que eles vão vivendo naquele lugar, Deus ele começa a levantar profetas para exortar, para orientar, para auxiliar aquele povo.
Deus começa a levantar homens segundo o seu coração para trazer entendimento àquela nação. E aproximadamente 700 anos depois, ou 740 anos depois que eles chegam na nação de Israel, Deus levanta um profeta, e esse profeta, o nome dele é Isaías. Isaías, ele começa a profetizar sobre aquela nação. Ele começa a trazer tanto uma profecia de juízo, quanto uma profecia de restauração. Ele começa a escrever as suas profecias, registrar as suas profecias, e quando ele fala aquilo que ele profetizava, as profecias dele não estavam voltadas somente ao tempo dele, mas as profecias de Isaías eram profecias atemporais, que ultrapassava o tempo, que ultrapassava os séculos, chegou até os dias de Jesus. As profecias de Isaías chegou até os dias de hoje, chegou até essa igreja, e as profecias ainda alcançará um futuro próximo, porque fala da volta do Messias. Quantos aqui crê ainda que Jesus vai voltar, meu irmão? Se você crê, essa palavra é para você. As profecias desse homem eram atemporal, não estava atrelada somente ao tempo dele, mas neste momento ele profetiza um tempo de restauração para a nação. Ele profetiza um tempo ali de reconciliação, de redenção para um povo que nem sequer havia sido exilado. Ele estava falando para aquele povo que Deus vai restaurar vocês, Deus vai trazer de volta, mas aquele povo ainda não tinha sido expulsado do seu país, sido expulso do seu país. Eles ainda estavam no seu país, estavam no seu país. Aí eu começo a pensar que o nosso Deus, ele é atemporal, que muitas vezes ele fala coisas para você a seu respeito, muitas vezes ele libera palavras sobre a tua vida que você não entende naquele momento, porque você não vê uma perspectiva para que aquilo se cumpra na sua vida. Você fala, não é possível que Deus está falando isso, porque eu não vejo como ele pode fazer, eu não vejo caminhos para que eu possa trilhar e viver as promessas dele. Sabe, é como se Deus falasse para você bem assim: olha, eu vou te curar da enfermidade, eu vou te curar dessa enfermidade. Aí você olha para você e fala, mas eu não estou enfermo. Como é que Deus vai me curar de uma enfermidade que eu não estou enfermo? Porque Deus, ele não se prende no momento. Muitas vezes ele está falando para você que vai te curar na enfermidade, para que no momento em que você entrar numa enfermidade, você possa se lembrar das promessas deles e falar, Deus falou que vai me curar. Era mais ou menos isso que ele estava falando para a nação de Israel. Ainda não estavam exilados, mas Deus, antes do exílio mesmo, ele estava trazendo uma palavra de restauração para aquele povo. A restauração que Isaías fala aqui, meu irmão, é como se ele dissesse bem assim: olha, nós vamos passarmos por um deserto, mas esse deserto, ele vai se transformar depois num jardim. Nós vamos passarmos por um momento de dor, mas também a cura virá sobre essa dor. Nós vamos passarmos ali por um momento de exílio, mas a salvação virá, a restauração virá. É como se Isaías estivesse falando isso, sabe? Isaías estava liberando essa palavra para que nos momentos de aflições que ele passasse, eles pudessem ter uma história para contar, eles pudessem se lembrar das promessas de Deus, lembrar que há um Deus que havia liberado uma palavra sobre a vida deles, que mesmo eles estando exilados, Deus ainda cuidava deles. Deus ainda tinha uma palavra de libertação para aquela nação. Quando eu vejo esse contexto da geração de Isaías, é uma geração onde o cenário não é animador, porque eles não tinham ainda um deslumbre ou um vislumbre do exílio que eles teriam. O cenário para eles não era animador, porque o exílio batia a porta, porque Deus estava falando que iria exilar aquela nação. Então não era nem um pouco animador para aquele povo. Muitas vezes para você, o que você está vivendo, o cenário não é animador para você. Muitas vezes aquilo que nós estamos vivendo neste mundo não é animador, porque este mundo é terrível. Onde este mundo há pranto, há choro, há dor, há aflição. E às vezes a gente não consegue ver escapes daquele momento em que nós estamos passando. Sabe, este mundo é um mundo opressor espiritualmente falando, aonde a gente não vê nem sequer um deslumbre de nós podermos darmos frutos ou desenvolvermos aquilo que Deus tem nos dado. Mas eu quero trazer essa palavra para você nessa noite, que nós estamos em tempo de florescer, meu irmão. Você está em tempo de frutificar. Esta igreja está em tempo de florescer. Você crê nisso? Vai dar frutos. Só que para isso acontecer, versículo 4, mantenham ali os seus joelhos firmados
e as suas mãos dispostas, sem estar cansada, mas sempre pronto para manusear aquilo que Deus tem para entregar. A mensagem para você nessa noite: está com a mão cansada? Fortaleça essas mãos, fortaleçam essas mãos, porque ainda vocês ou nós não vivemos ainda aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Você ainda não viveu na sua casa aquilo que Deus falou que ia fazer. Você ainda não viveu na sua empresa, no seu trabalho, na sua família, aquilo que Deus falou que ia fazer. Mas fortaleça essas mãos, firme os seus joelhos, para que você possa desfrutar e ver a causa que você tem colocado diante dele florescer, dar frutos. Por que fortalecer as mãos, Eliseu? Porque há uma promessa, versículo 1 e 2. A promessa é uma promessa de restauração sobre aquilo que você tem vivido, uma promessa de alegria nos momentos tristes em que você tem passado. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: não importa o deserto que você esteja passando, não importa o momento, seja no casamento, seja familiar, seja financeiro, não importa, meu irmão. Se há sede de restauração, o deserto cantará de alegria. Se há sede de uma restauração espiritual, a sua vida espiritual será avivada. Mas para isso tem que haver sede, meu irmão. Se há lugares infrutíferos aonde você tem colocado a sua mão, comece a ver os frutos aparecer. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a tua vida. Comece a ver florescer e frutificar na sua vida. No texto, Deus ele compara aqui os frutos como o Líbano. Deus ele compara os frutos como o Monte Carmelo. Por que Deus ele faz uma comparação dessa, Eliseu? Porque naquele tempo, o Líbano e o Monte Carmelo era a referência de fertilidade e beleza. Quando Deus fala que vai florescer como os montes, como o Líbano, era uma terra fértil, aonde a produtividade era boa, o que plantava nascia, brotava, sabe? A beleza do Carmelo, além de ser um monte belo, também era um monte fértil. Então ele estava falando que aquilo que eu vou fazer em vocês é mais, ou é tão bonito quanto o Líbano, é tão belo quanto o Carmelo. É algo grandioso e glorioso que Deus vai fazer, meu irmão. Mas para isso, descansa as mãos e dobre os seus joelhos. Aleluias. Se há uma promessa de nós para nós frutificarmos, por que muitas vezes existem pessoas que não frutificam? Por que muitas vezes não existem pessoas que não florescem naquilo que Deus muitas vezes plantou sobre a vida dela? Porque a maior parte dessas vezes elas estão com as mãos cansadas. Ou a maior parte dessas vezes elas tentam fazer na força do seu próprio braço. E quando você tenta fazer na força do seu próprio braço, as suas mãos se cansam. Quando você tenta puxar para você resolver um problema, que muitas vezes você precisa passar por esse problema, você se cansa e não resolve o problema, porque muitas vezes Deus permite você passar, para que Ele possa te forjar, para que Ele possa trazer experiência à sua vida, fortalecer o seu coração, fortalecer o seu espírito. Mas ali você quer resolver aquilo ali na força do seu braço, e aí as suas mãos se cansam, aí você não consegue resolver. Por isso que no versículo 3 ele vai dizer: fortaleça as suas mãos. Fortaleça as suas mãos, porque muitas vezes você está fazendo aquilo que não é para você fazer, irmão. Muitas vezes você está colocando as mãos naquilo que não tem necessidade. Existem coisas sim que você precisa fazer, mas existem coisas que você tem que tirar das suas mãos e entregar para Deus, descansar as suas mãos, firmar os seus joelhos. Não importa o momento em que você viva, não importa a circunstância, meu irmão. Olha, você vai frutificar. Ah, mas Eliseu, mas eu estou num momento de aflição, eu estou cativo do pecado, eu estou cativo Meu irmão, não é que Deus queira que você permaneça cativo. O que eu quero dizer para você é que se Deus estiver no controle da sua vida, não importa a condição que você esteja, tira as mãos, que você vai frutificar, que você vai florescer. Tire as mãos, para que você não venha se cansar diante daquilo que você está vivendo. Fortaleça as mãos. Aleluias. Fortaleça as mãos. Mesmo fortalecendo as mãos, meu irmão, às vezes faz necessário você estar no lugar certo. E o lugar certo, às vezes, é no meio da luta. O lugar certo é no meio da provação. O lugar certo de Deus para você talvez seja no meio da dificuldade, para você não fazer nada e ver o milagre dele acontecendo na sua vida, vendo aquilo que ele tem para você. Às vezes tudo que você precisa é estar no lugar certo, ou perto da fonte certa. Sabe, porque muitas vezes, o que acontece? Salmo 1 vai dizer isso: nós nos assentamos à roda dos escarnecedores. E o salmista ele nos exorta: olha, feliz é aquele, bem-aventurado é aquele que não se assenta
a roda dos escarnecedores. Felizes ou bem-aventurados são aqueles que não aceitam ou não tomam conselho dos ímpios. Porque quando essas pessoas, elas não sentam a roda dos escarnecedores, quando elas não se assentam ou não acatam conselho dos ímpios, ele vai desfrutar aquilo que ele fala no versículo 3: esse homem será plantado, esse homem é como a árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, são verdes, e tudo que ele faz prospera. Pode estar uma seca em sua volta, pode estar um deserto em sua volta, mas se Deus te colocou lá no meio, Ele vai prover um rio perto, para que você seja nutrido. O que eu preciso fazer, Eliseu? É crer, meu irmão. É crer. Jeremias 17, no versículo 7 e 8, ele vai dizer bem assim: feliz é o homem que confia no Senhor. Este homem é feliz que confia no Senhor. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Aleluias. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Ela não ficará ansiosa no ano de seca, porque no ano de seca, se ela estiver no lugar certo, no momento certo, perto das pessoas certas, ela vai dar frutos o ano todo. Mesmo no momento de provação, mesmo no momento de luta. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus pode fazer florescer algo novo na sua vida, meu irmão. Deus pode fazer florescer algo novo no seu lar, na sua família, porque Ele é especialista em brotar vida aonde só há pó. Mas fortaleça as mãos. O lugar pode estar difícil, mas as mãos precisam estar firmes. O lugar pode ser difícil, mas os joelhos não podem vacilar. Tem que permanecer ali, focado. Amém? Aí quando a gente olha para Isaías, para essa promessa do capítulo 35, ele é um contraponto do capítulo anterior, do capítulo 34. Porque no capítulo 34, Isaías ele entrega uma mensagem de juízo. No capítulo 34 ele entrega uma mensagem de destruição a todas as nações, incluindo Israel e Judá. E se você olha os capítulos anteriores, todas as profecias e as palavras liberadas por Isaías vêm acompanhado de um ai. Ai de vocês, ai das mulheres de Jerusalém, ai daqueles que confiam no Egito, ai das nações iníquas, ai da cidade de Davi. Sabe, ele começa a exortar essas pessoas: ai da nação obstinada, ai de vocês, pobres de coração e pobres de espírito. Aí ele começa sempre a falar, exortar, mas mesmo assim, depois de todas essas profecias, depois de toda essa exortação, meu irmão, Israel perde o lar deles, a terra tão sonhada e prometida que Deus havia dado a eles. Eles acabam perdendo esse lar, sabe por quê? Por rejeitarem a Deus, por rejeitarem a sua lei, e ele vai para o exílio babilônico, ali se tornando cativo em uma terra estrangeira, meu irmão, novamente sem um lar, novamente sem uma casa, num lugar onde eles poderiam encontrar paz. Eles tiveram que deixar tudo para trás, eles tiveram que deixar casas para trás, eles tiveram que deixar as cidades para trás, eles tiveram que deixar o seu templo, o templo onde se reuniam. Aliás, o templo foi destruído e foi queimado. Eles estavam longe agora de casa e não podiam voltar, porque eles não tinham mais casa, e não tinham uma motivação para que eles voltassem. Agora eles tinham que estar no Egito. A Babilônia era o lar deles. E como se não bastasse, Deus ele usa Jeremias e fala: é aí que vocês vão ficar. Portanto, casem-se, se deem casamento, trabalhem, eduquem seus filhos e orem pelos seus governantes aí, porque a bênção de vocês dependem da bênção deles. Cara, não é uma mensagem para dar glória a Deus, é uma mensagem de você está subjugado sobre um povo. Você precisa trabalhar quase que um trabalho escravo para aquele povo. E aí Deus fala: ore por esse povo, porque se vocês querem ser abençoados, a sua bênção vai emanar deles. Essa era a realidade, porque eles rejeitaram a Deus. Enquanto Israel, na sua trajetória, na sua história, eles sempre rejeitaram a Deus, meu irmão. E cada vez que eles rejeitavam a Deus, Deus trazia juízo sobre a nação. Eu fico pensando que Deus ele fazia tudo para aquele povo.
E aquele povo mesmo assim rejeitava ele. Hoje nós vemos pessoas que sofrem, não por rejeitar a Deus, mas por não rejeitar a Deus. Existem povos hoje, no mundo, que estão sofrendo exílios, não pelo motivo de ter rejeitado a Deus, mas porque não rejeitam a Deus. Nós estamos num mês mundial, onde as igrejas, mais de 20 mil igrejas, estão se reunindo em oração, em favor dos crentes perseguidos. O mês de junho é um mês que foi separado. A Cibele sempre tem postado no grupo lá alguns links de portas abertas. Procura saber mais sobre isso. E esse mês eles estão fazendo um movimento, especificamente no dia 15, mais de 20 mil igrejas entrarão em um momento de oração, meu irmão, pela igreja perseguida. É o dia da igreja perseguida, o DIP. Porque hoje nós temos a liberdade aqui de cultuar, você tem a liberdade, nós temos a liberdade de falar da nossa fé. Mas existem muitos países, meu irmão, que além de ter os refugiados, existem os deslocados. Sabe, as pessoas que por não rejeitar o Evangelho são obrigadas a deixar as suas casas, porque extremistas vão lá e tiram essas famílias da casa, e não manda para outro país, refugiado não, manda para a rua. Muitos crentes estão vivendo em barracas, em calçadas, porque são expulsos das suas casas. Muitos são expulsos por amor ao Evangelho, por não negar a fé e por não rejeitar Deus. Irmão, se isso não toca o coração, meu irmão, de pessoas como eu, como você, que muitas vezes são obrigados a sair da casa sem levar nem sequer uma muda de roupa, aonde tudo que eles têm fica para aqueles que os tiraram da casa, e são obrigados a viver no mesmo país, mas sem um lar, mas sem uma casa. A Noruega é um dos países que mais sofre com isso. A Nigéria, que sofre com os crentes deslocados. Agora eu fico pensando, caramba, eles estão lá, né, sofrendo toda essa punição por não rejeitar a Cristo. E aí eu faço uma comparação com Israel, que tinha tudo de Deus e assim rejeitava Ele. A gente vê na Bíblia dois momentos aqui, podemos dizermos assim, que a Bíblia ela vai nos relatar ali de dois momentos de escravidão que é registrado no Antigo Testamento. O primeiro foi no Egito, onde eles ficaram escravos. O segundo foi justamente nessa questão da Babilônia, aonde no capítulo 34 Isaías ele vai falar claramente o que aquele povo iria enfrentar, e fala aqui dos sofrimentos que aconteceria com aquele povo durante o cativeiro. É uma profecia acerca do sofrimento que eles iriam passar. Mas quando você chega no 35, nós vemos uma esperança, um alívio, sabe, porque traz ali uma profecia da parte de Deus como uma restauração para Israel. Mas mesmo Deus liberando uma palavra de restauração, Deus não isentou aquela nação de passar por um momento de ira, de passar por um momento de injúria. Israel teria que passar, Israel voltaria para o deserto novamente, mas não para o deserto físico, como eles caminharam por 40 anos, mas um deserto espiritual. Um deserto espiritual que muitas vezes eu e você vivemos. Nós não estamos no deserto físico, mas muitas vezes nós passamos por deserto espiritual, porque nós estamos espiritualmente longe do nosso lar. Nós não somos aqui. E às vezes existem momentos de deserto na nossa vida. E quando nós estamos longe do nosso lar, muitas vezes nós somos como os israelitas, sabe? Vagando, procurando algo, procurando lugar, procurando aquilo que possa nos satisfazer ou satisfazer os nossos anseios. Nós não vamos encontrar nesse deserto, irmão. Nós não vamos encontrar nessa terra, porque às vezes a gente fica inquieto buscando algo que possa nos satisfazer nessa terra, algo que venha satisfazer os nossos anseios em todos os lugares, tentando fazer tudo e realizando tudo, mas só em Deus nós teremos este lugar. Só em Deus nós podemos encontrarmos este lugar. E muitas vezes estamos cativos em um país, não num país estrangeiro como estava Israel, mas nós estamos cativos do pecado. Muitas vezes nós nos encontramos cativos, não como Israel estava, mas estamos cativos do pecado. E muitas vezes, meu irmão, ou nós, não é muitas vezes, geralmente nós não podemos sairmos sozinhos desse cativeiro do pecado. E quando nós vivemos esse pecado ele vai prejudicar o nosso relacionamento com Deus.
E a gente vive de aflição, e é uma luta dentro de nós que nós não conseguimos explicarmos. É uma busca, sabe? Porque nós vivemos no vislumbre de querer voltar para o nosso lar, para a nossa casa, encontrar descanso. E o nosso lar, ele não é um espaço físico, o nosso lar é no Senhor. É com Ele, é com Jesus. É um anseio que muitas vezes nós temos e não sabemos explicarmos, mas é um anseio de estar com o Pai. É um anseio de estar com Deus. E muitas vezes a gente não sabe como voltar e isso nos deixa aflito. A gente não sabe como sair desse cativeiro do pecado e isso tem nos consumido. Mas não é na força do seu braço, meu irmão. Não é na força do seu braço. É na força do braço de Deus. Aliás, para nós transitarmos essa jornada, esse deserto, Deus nos deixou um mapa. Esse aqui é um mapa. E nesse mapa existe um caminho, aonde ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho ele vai dizer em João 14, 1 ao 13, ele vai dizer bem assim: olha, no mundo, conforme a Jana pregou aqui no capítulo 16, 33, mas no 14, 1 vai dizer bem assim: olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo vocês vão ter aflição, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Era Jesus falando, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não tinha dito e registrado para vocês: vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, eu voltarei e buscarei vocês, para que onde eu estiver, estejais vocês também. Essa é a promessa, esse é o mapa que nós temos aqui. Aleluias. Isaías, ele usa justamente um deserto como plano de fundo, para tentar exemplificar, um deserto espiritual, para tentar exemplificar aqui, porque o deserto, meu irmão, ele vai representar muitas vezes um momento de solidão na nossa vida. O deserto vai representar um momento de sofrimento, um momento de esterilidade, aonde você passa por um tempo na sua vida em que nada frutifica, em que nada dá certo, parece que as coisas não florescem, porque nós vivemos um deserto espiritual, sabe? Mas eu quero dizer para você nessa noite, que em Deus, em Cristo, esse deserto vai florescer, meu irmão. Em Cristo, esse deserto vai se tornar um ambiente agradável, será restaurado pela alegria dos céus, e a alegria do Senhor, ela é a sua força. É nessa alegria que você vai encontrar força, sabe? É justamente nessa alegria, justamente na presença do Senhor, quando isso florescer, que você vai encontrar cura, que você vai encontrar alegria para a sua alma novamente. Meu irmão, o deserto não é o fim para você não, cara. Esse momento que você vive espiritualmente falando não é o fim, porque Deus, ele transforma lugares secos em jardim. A palavra disso nos diz aqui. Deus pode transformar áreas da sua vida que você jamais pensou que poderiam ser transformadas. Deus pode transformar áreas da sua vida que parecem que estão mortas, mas não estão. Deus, ele pode transformar relacionamentos. Deus, ele pode transformar ministérios, emoções. Deus, ele pode transformar a sua saúde espiritual. O que eu quero dizer para você é que está chegando um tempo de florescer na sua vida. Está chegando um tempo de dar frutos sobre a tua casa. Receba essa palavra em nome de Jesus essa noite. Sabe, a restauração que Isaías fala aqui, meu irmão, vai muito além do tempo dele, conforme eu mencionei no início da mensagem. A restauração que ele fala aqui é muito maior, que vai além do tempo dele, além simplesmente do resgate de um povo que estava exilado. Sabe, a restauração que ele fala aqui traz um sentido profético, porque fala da restauração de um povo que está exilado no pecado. Esse povo sou eu, sou você, é você. Esse povo somos nós. A restauração, meu irmão, que Isaías está falando aqui, é feita através da cruz, é feita através do Evangelho. Esta restauração só vai acontecer de maneira plena em Cristo Jesus. E quando a gente olha as Escrituras, aquilo que Isaías fala sobre Cristo, em todo o seu livro, ele vai falar sobre Cristo. Em todas as suas profecias, ele vai falar sobre o reino que seria implantado, no qual floresceria. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: Cristo já inaugurou este reino. Nós vivemos esse reino espiritual, mas esse reino ainda não está estabelecido de uma maneira plena. Você faz parte desse reino, eu faço parte desse reino, mas nós vamos vivermos esse reino de uma forma plena quando ele voltar e nós reinarmos com ele. Ainda nós não vivemos esse reino, não vivemos de uma maneira plena nesse reino, mas nós vamos vivermos. Você vai viver. Enquanto nós não vivermos nesse reino de uma forma plena, o que nós temos que fazermos é fortalecermos as nossas mãos e firmarmos os nossos joelhos. Fortaleçam as suas mãos e firmem os seus joelhos, porque quando esse reino vier, meu irmão, quando esse reino vier, pelo qual Isaías tem falado aqui, versículo 5
do capítulo que nós lemos até o 7, vai dizer bem assim: os olhos dos cegos serão abertos. Quando esse reino vier, os ouvidos dos surdos ouvirão. Quando esse reino vier, os coxos saltarão como cervo. Quando esse reino vier, a língua do mudo cantará de alegria. As fontes brotarão no deserto, os rios correrão pelas terras secas, as areias abrasadoras do deserto se tornarão num lago. Quando esse reino vier, mas até esse dia, fortaleça as suas mãos cansadas, fortaleça uns dos outros. Quando Isaías ele fala para fortalecer, não está falando somente para eu fortalecer minhas mãos, mas está falando para eu olhar para o lado também e ver se aquilo que o meu irmão está carregando não é muito pesado para ele, se eu não posso dar descanso para as mãos deles, se os joelhos que ele tem não estão vacilantes, se eu posso, através das minhas orações, através dos meus joelhos firmes também, interceder e orar pelo meu irmão. Porque fortalecer as mãos cansadas, meu irmão, é muitas vezes eu levantar essas mãos em oração em favor da minha vida, em favor do próximo. No versículo 4 ele vai dizer como que eu vou fortalecer as mãos cansadas dos meus irmãos, como que eu vou firmar os joelhos vacilantes do meu irmão. Como? É chegar aos desanimados de coração e dizer a eles: sejam fortes e não temam. Sabe, é você olhar para um irmão que está padecendo, que está cansado de orar e chegar diante dele e falar: seja forte e não tema, sejam fortes e não temas, porque aquilo que você está vivendo, ou o deserto que você está vivendo, vai florescer, meu irmão, vai dar frutos. Aleluias. Fortaleça as mãos cansadas em oração. Fortaleça as mãos cansadas é você trazer uma mensagem de ânimo. Fortalecer as mãos cansadas, meu irmão, é Deus dizendo para você: não desista, não desista. Falta muito pouco para você sair desse deserto. Talvez a promessa esteja logo ali, mas não tenta sair na força do teu braço. Não tenta resolver um problema que você não pode resolver. Não tenta tirar da sua vida algo que você não pode tirar, que somente Deus pode tirar. Seus esforços vão ser em vão. Você vai se cansar. Isaías ele fala: aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias tão altos, terão as suas forças renovadas. Sabe, o 42 de Salmos ele vai dizer bem assim: olha, espere com paciência no Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ah, mas eu estou no meio de uma tempestade. Confia nele. Pedro estava no meio da tempestade, os discípulos estavam no meio da tempestade. O problema é que quando nós estamos no meio de uma tempestade, nós temos dificuldade de ouvir a voz de Deus, por causa do barulho, e a gente está numa agitação danada no meio da tempestade, tudo acontecendo e você numa agitação, e você não para firmar os seus joelhos para ouvir o que Deus está falando. Porque Deus é o Deus que fala na calmaria, mas Deus é um Deus que fala no meio da tempestade. Talvez a tempestade que você esteja vivendo é Deus falando para você: eu tenho algo novo para fazer na sua vida, eu tenho uma restauração, não desista, eu estou vindo salvar vocês. Não desista, eu estou vindo salvar você. Talvez seja só mais um dia, seja só mais uma semana, talvez seja só mais um mês, talvez seja só mais uma hora. Não desista, Deus está vindo salvar vocês, Deus está vindo te resgatar, meu irmão. É impossível nós voltarmos para os nossos lares pelos nossos próprios meios, não vai rolar, é só através de Cristo. Às vezes você acha que nós vamos voltarmos para casa com os nossos atos de justiça. Ah, meu irmão, Isaías 64:6 vai falar que os nossos atos de justiça é como imundície diante de Deus. Por mais justo que nós tentamos sermos nessa terra, isso não vai salvar a sua vida, isso não vai salvar a minha vida. Nós somos pecadores, meu irmão, e só é possível novamente nós voltarmos para o nosso lar, voltarmos em Deus por intermédio de Cristo Jesus, por intermédio do sacrifício dele, por intermédio do Deus encarnado, do sacrifício perfeito, pelo qual nós estamos aqui hoje, graças a Ele. Você está aqui hoje graças a Cristo, porque senão, meu irmão, quem sabe nós nem estaríamos mais aqui. Eu digo por mim que se não fosse por Jesus, por Deus, pelo Evangelho, talvez eu não estaria nem vivo mais. Se eu estou vivo, se você está vivo e você está aqui nessa noite, é porque ainda há uma grande obra na tua vida. Chegará um tempo de frutificar, chegará um momento de florescer. Eu sei que às vezes você se sente num deserto, eu me sinto no deserto, e às vezes nós nos sentimos nesse deserto, por causa da maldade do mundo que muitas vezes tenta nos oprimir. Isso é natural do ser humano.
E às vezes a gente tem aquele sentimento de que Deus não está conosco. Maior fake news isso aí. A gente fica, poxa, Deus não está olhando para mim, eu estou sozinho. Em vários momentos na Bíblia, a Bíblia nos dá a certeza de que Deus está conosco, porque os olhos dele estão em todos os lugares. Não há um lugar na terra onde nós podemos estarmos, meu irmão, sem que Deus possa nos enxergar. Davi, ele fala isso no Salmo 139, se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também tu estás. Se eu for até as margens dos oceanos, lá também tu vai encontrar. Lá também eu vou te encontrar, porque lá tu estás. Não há um lugar. E Davi, ele fala bem assim, para onde irei eu, a fim de me esconder da tua presença? O que ele está dizendo, meu irmão? Não há um lugar sequer aonde nós podemos estarmos que Deus não esteja nos olhando, ou até mesmo que Deus não esteja conosco. Deus está conosco. Deus está conosco. E nesse deserto que você está vivendo, Ele está abrindo uma estrada nessa noite. Ele está abrindo um caminho para você nessa noite, um caminho de redenção. Ele está abrindo um caminho de salvação para a sua vida, para a sua casa. E essa salvação, essa redenção é somente por meio de Cristo Jesus. Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, eu vos darei descanso para a vossa alma. É só em Cristo, meu irmão. É só nele. Quer mudar de vida, quer florescer? Volta para Ele. Volta para Cristo nessa noite. Não perca, meu irmão, a esperança de Deus sobre a tua vida. Fortaleça, hoje é uma oportunidade de você fortalecer as suas mãos cansadas, de firmar os seus joelhos. É uma oportunidade que eu estou tendo para dizer nessa noite, seja forte e corajoso, não tema. Seja forte e corajosa, não tema. Há uma promessa, meu irmão, de nós retornarmos a Jerusalém, não a Jerusalém que está no Oriente, mas a Jerusalém que desce do céu, a Jerusalém espiritual, não a física, mas a nova Jerusalém. E até que esse dia chegue, eu peço e anuncio a vocês, fortaleçam os seus joelhos e continuem firmes no Senhor, descanse as mãos cansadas, e hoje é dia de descanso para as nossas almas. Então, meu irmão, neste momento, eu quero convidar você a se colocar de pé nessa hora. Aleluias, aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Hoje é dia de restauração para a sua vida, para a sua casa. Feche os teus olhos nessa noite. Feche os teus olhos nessa noite. Eu quero nessa noite fazer um apelo, que se houver alguém aqui nesta noite, que se encontra nessa circunstância muitas vezes, de um deserto, por muitas vezes ter se afastado da presença de Deus, muitas vezes ter vivido um momento em que Deus alertou você, que você iria passar se você não tomasse cuidado, mas mesmo assim, você não deu ouvido, e viveu tempos difíceis na sua vida. Hoje o Senhor te chama, hoje Deus quer restabelecer um momento de restauração na sua vida, para que você comece a frutificar. Então nessa noite, se há alguém que encontra nessas condições, eu queria orar por você. Eu queria, assim como a palavra nos diz, olhar aos desanimados de coração e dizer, não tema, não tema, seja corajoso, não tema, seja corajosa. Hoje é uma noite de restauração para a sua vida, hoje é uma noite de restauração para a sua casa, e nós queremos fazermos parte daquilo que Deus tem sobre a tua vida. Se houver alguém nesta noite, nós queremos orar por você. Aleluias, não deixe o inimigo roubar este momento seu com Deus. Não deixe o inimigo tentar atrapalhar aquilo que Deus tem para você, os frutos que estão previstos para você dar. Não deixe que o diabo tente roubar isso de você. Espírito Santo de Deus, esta é a palavra que tu nos deste essa noite, ó Pai. Viveremos tempos, ó Deus, de frutificarmos. Viveremos tempos, ó Pai, em que nós vamos florescermos, ó Deus. Mesmo que pareça, Senhor, nós estarmos no deserto, ó Pai. Mesmo onde tudo, ó Deus, que nós temos visto à nossa volta, Senhor, não há vida. Tu és aquele que faz brotar vida, Senhor, no meio do pó.
Tu és especialista, Senhor, em transformar, em fazer florescer, Senhor, coisas novas. A Tua palavra diz que eis que Tu estás fazendo coisas novas, ó Pai. E assim eu creio e recebo essa palavra para a minha vida, recebo essa palavra para esta igreja, recebo essa palavra, Senhor, e entrego aos Teus filhos. Tu estás trazendo um tempo novo, Tu estás trazendo tempos de frutificar, tempos de florescer, ó Deus.